asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Que bom, né? Mais uma vez estarmos reunidos nessa manhã de domingo para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje, especificamente, a nossa leitura e conversa será em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 18, ainda continuando naquele grande tema, né, que é a primeira parte, né, de Tiago, que nos fala sobre as tribulações, as provações pelas quais os cristãos passam. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as tentações e qual é a origem das tentações. Mas antes de nós lermos o texto, vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria. Obrigado, Deus bendito, pela sua presença santa, poderosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, sempre tão abençoadora, renovadora, curadora. Obrigado, Deus bendito, pelo privilégio que temos de mais uma vez estudarmos a tua palavra, sabendo que tu és Deus que fala conosco através do teu Espírito Santo para nos abençoar. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém. Pois bem, leamos então Tiago capítulo 1, dos versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pois bem, o primeiro destaque que nós temos que fazer aqui é sobre o contexto. Nós temos conversado nesses últimos domingos sobre as tribulações, as provações pelas quais os cristãos passam. No último domingo nós falamos sobre a necessidade de sabedoria, pedir sabedoria a Deus para enfrentar as tribulações, para enfrentar as provações. Lembremos-nos que a palavra peirasmos, né, que é usada para as provações, a palavra que Tiago usa aqui, é uma palavra que pode significar tanto as provações externas quanto aquelas internas. As externas seriam as perseguições por conta da fé que o cristão tem. As internas seriam aquelas tentações que o cristão pode cair nelas, né, a partir de uma relação, de uma situação externa que provoca uma reação interna. É claro que essas duas coisas, o pastor já até disse isso, elas se encontram em dado momento, né? Já que situações externas, de provações externas como perseguição ou opressão por conta da fé, pode levar também o cristão internamente a sentir-se tentado a negar a presença de Deus, a negar o cuidado de Deus, ou mesmo a negar a sua própria fé. Mas é bom a gente fazer essa diferenciação, porque aqui especificamente, nesse texto que nós lemos, Tiago está falando das tentações, que são aquelas situações pelas quais o cristão passa, em que moralmente ou eticamente ele pode se sentir tentado a falhar, a pecar contra a vontade de Deus, a lei perfeita de Deus, a vontade perfeita de Deus. E aqui, então, os textos que nós vimos anteriormente sobre as perseguições, as provações, de alguma maneira ele encontra eco aqui nesse texto, porque o Tiago nos quer mostrar que nessa situação de perseguição, nessa situação de ser perseguido, nessa situação de ser humilhado, nessa situação de ser como cristão questionado a respeito da sua fé, muitas e muitas situações o cristão é tentado a negar a sua fé, ou cometer algum pecado,
né, advindo dessa situação de perseguição pela qual ele passa. Nós poderíamos citar uma série de situações, mas me parece que fica claro o que Tiago quer nos dizer quando em situações de opressão, de perseguição, no dia a dia, né, somos tentados a negar ou mesmo quebrar a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus. É por isso que Tiago, então, começa a nos mostrar que jamais podemos entender essas tentações como algo produzido por Deus, algo tentado por Deus, algo provocado por Deus. Deus não pode ser, Tiago já nos diz no verso 13, a origem dessas tentações. E ele diz assim, ninguém ao ser tentado, a palavra que aparece aqui é a mesma que Mateus, por exemplo, utiliza lá no capítulo 4, verso 1, quando se refere à tentação de Jesus. Jesus, sendo levado para o deserto, foi tentado pelo diabo, né? A tentação aqui tem a ver com estímulos externos que podem induzir ao pecado. Lembremos-nos das tentações pelas quais Jesus passou no deserto, né? Ele foi tentado para transformar as pedras em pães, para satisfazer a necessidade, né? De maneira milagrosa, usar um poder milagroso, o poder divino, para suprir a necessidade, né? Na verdade, o que Satanás está propondo naquelas tentações é fazer com que Jesus pudesse usar todo o poder que ele tinha para o benefício próprio. E o Senhor Jesus disse que ele não veio para usar o seu poder para benefício próprio, né? Ele não veio usar o poder que ele tinha para se tornar rei, ou glorioso, milagroso, né? Todas as tentações têm a ver com essa tentativa, né, de não fazer com que Jesus fosse para a cruz, com o seu objetivo de morrer na cruz pelos nossos pecados, mas para fazer com que Jesus se desviasse do caminho da cruz e para que ele se autoglorificasse, né, que ele assumisse a sua condição de divino e, portanto, negasse o caminho para a cruz. E aqui, quando Tiago usa a mesma palavra, quer nos mostrar exatamente como é que funciona a questão, né, da tentação. E ele começa a dizer, a tentação não é causada por Deus, né? Ninguém que sendo tentado pode afirmar que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Aqui nós temos então a questão de Deus como o Senhor soberano e a origem do pecado, né? Deus como soberano é a origem do pecado, Deus é a origem do mal, Deus é a origem da nossa perversão, Deus é a origem da nossa injustiça, Deus é a origem da nossa mentira, Deus é a origem da nossa falta, né, de amor aos outros, Deus é a origem dos nossos pecados. O que Tiago está querendo dizer é que Deus, na sua natureza, não pode nem mesmo tentar e nem mesmo pode ser tentado. Destacando que aqui o pecado é responsabilidade humana, porque embora Deus seja soberano, todo-poderoso, nos seus atributos eternos, a sua soberania não o torna o causador do mal e nem o causador do pecado. Isso é algo que nós precisamos ter com muita clareza, porque, infelizmente, em alguns momentos, às vezes sem perceber, nossa linguagem acaba querendo afirmar que Deus foi responsável pelo mal ou pelo pecado, justificando que não poderia ser diferente uma ação maligna, uma ação de injustiça, uma ação de violência, como se isso não fosse responsabilidade humana, mas fosse da vontade de Deus. E essa palavra, porque foi da vontade de Deus, é usada às vezes de maneira absurda e às vezes de maneira, porque impensada e às vezes por falta de conhecimento bíblico, culpando a Deus pelo mal pelo qual Deus jamais, ou poderia ser culpado, porque Deus jamais é a origem desse mal que é causado, né? Que é causado entre nós seres humanos. Mesmo o texto de Isaías, às vezes usado deturpadamente, né, quando diz que Deus cria o mal, ali não é no sentido de Deus criar o mal absoluto ou criar a maldade, mas que Deus é responsável, como o Senhor sobre todas as coisas,
para que cada um receba sobre si aquilo que lhe confere. Quando o ser humano é julgado nos seus pecados recebe o juízo, ele recebe sobre si o mal que ele mesmo causou. Não é que Deus causa o mal sobre o outro, ele recebe sobre si a merecida punição causada pela sua desobediência. Nesse sentido, jamais se pode dizer que Deus é o criador do mal, né? O mal, quer seja absoluto, quer seja do mal relativo. Porque o texto é claríssimo, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. O Tiago quer reforçar a responsabilidade humana pelo pecado e por qualquer mal praticado pelos seres humanos. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. William Barclay, quando comenta esse texto, escreve assim: Tiago refuta severamente o conceito de que Deus seja a origem do mal. Para ele, o responsável pelo pecado é o próprio desejo mal do homem. O pecado seria impotente se na pessoa não houvesse nada mal ao qual o pecado pudesse apelar. Se a tentação tocasse alguma corda insensível, então a tentação não seria tal. Ficou claro, não é preciso muito acréscimo aqui, mas precisamos recordar com muita clareza o que o texto quer nos dizer e sedimentar na mente e coração aquilo que o texto está nos dizendo, né? Ninguém pode assim dizer que ao ser tentado foi tentado por Deus, mas ter clareza que ao sermos tentados, cada um é tentado pela própria cobiça que o atrai e seduz. Portanto, há uma maldade que está no coração humano, né? Jeremias capítulo 7, 23 a 24, o profeta vai dizer isso. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. O que o Tiago está dizendo é o que está dentro de toda a sabedoria do Antigo Testamento e expressa com clareza no Novo Testamento, quando Jesus vai nos dizer que a origem da maldade provém do coração do homem, da natureza humana, do coração corrompido, do coração depravado, né? Que inclina-se para a maldade, inclina-se para a falta de amor, de misericórdia, para o egoísmo, para a mentira, para toda sorte de depravação, né, que surge nas relações humanas e nas relações sociais, quer seja de dentro da porta da casa para dentro, da porta da casa para fora. O ser humano com o seu coração maligno, se não tiver uma obra da graça de Deus para que esse coração se transforme num coração capaz de ouvir a voz de Deus e ser temente à voz de Deus, é a mensagem central da fé cristã, né? Que o Evangelho nos converte ao ponto de que há uma nova lei que é impressa no nosso coração de amar a Deus, de amar a lei de Deus, de amar a vontade de Deus, de encontrar na vontade de Deus a vontade perfeita, agradável e amar a vontade do Senhor, sabendo que os mandamentos do Senhor não são penosos, eles não são para o nosso mal, mas são para o nosso bem, não são para nos impedir de viver, mas para nos fazer viver de verdade. Não são mandamentos para nos tolir a liberdade, mas para nos dar a verdadeira liberdade. Não para nos tirar a paz, mas para nos dar a verdadeira paz. O problema está no nosso coração corrompido, que se deixa levar pelo pecado. E Tiago está dizendo, jamais diga que Deus pode ser a origem dessa tentação, mas tenham clareza que a tentação é fruto dessa cobiça, né, que o coração humano se rende, que o coração humano é a qual o coração humano é atraído. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queria que você notasse as expressões que Tiago usa aqui nesse texto. Ele diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. Veja que aqui a mensagem, a metáfora é da concepção e da gestação, né?
A concepção aqui, né, à medida que o coração humano corrompido se deixa levar por uma cobiça, essa cobiça funciona como a concepção do pecado, né? A concepção da maldade, que é gestado, né? Essa cobiça então é gestada. É como se o ser humano, então, esse pecador, ficasse engravidado da cobiça, de tal maneira que ela gera uma ação que é a ação do pecado. A cobiça e o pensamento geram uma ação. A cobiça e o pensamento geram uma ação. E a ação consequente, fruto dessa gestação da cobiça incubada, né? Essa cobiça gerada no coração humano, no desejo humano, transfere-se, redunda, melhor dizendo, no pecado. O pecado, então, é o fruto, é o que nasce, né? Na linguagem aqui da concepção e da gestação e do nascimento, o fruto disso, né? O que nasce dessa cobiça é o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, né? Então, esse pecado que é consumado, ele nasce para a morte. É interessante porque ele está usando essa imagem, né, da concepção, gestação, nascimento, mas não é um nascimento para a vida, é o nascimento para a morte. Veja como é forte essa imagem, né? Fortíssima, né? A cobiça que gera o pecado, esse pecado que é gestado, né? A cobiça que é gestada, melhor dizendo, gera esse fruto que é como um recém-nascido que não é para a vida, mas para a morte. Esse homem nascido, que nasce no pecado, nasce para a morte. O pecado gera a morte. William Barclay diz exatamente isso. Não há pessoa que não seja fascinada por algo mal. E se a pessoa deliberadamente fomenta, alenta e nutre esse desejo, até se tornar-se monstruosamente forte e alcança seu máximo poder, então inevitavelmente desembocará na ação que é o pecado. E este é o caminho que leva à morte. Verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos. É muito interessante observarmos que aqui é como se Tiago tivesse feito uma pausa, depois de dizer que Deus não pode ser a origem do pecado, depois de nos mostrar que o pecado é gerado pela cobiça do coração, depois de nos falar que essa cobiça, quando é gestada, ela produz um fruto, que é um fruto para a morte, que não é um fruto para a vida. Ele então diz, irmãos, não se enganem. Esse verso deveria ser lembrado por nós. A nossa natureza pecaminosa também afeta o nosso discernimento. Somos e estamos sempre propensos ao engano. Não se engane. Como deveríamos nos lembrar desse versículo tantas e tantas vezes. Quantas vezes somos tentados a nos esquecer que nós somos naturalmente enganados pela nossa percepção errada, pela nossa limitação no entendimento, pela nossa limitação no discernimento. O pecado afeta o nosso discernimento. Analisamos as questões de uma maneira equivocada, ouvimos aquilo somente que nos agrada, o que nos corrige, o que tenta nos aprumar a vida, tenta nos corrigir para a justiça, para a paz, para a misericórdia, nós fechamos os nossos ouvidos. Um tempo de tantas fake news, um tempo de tanta mentira, que alguns teóricos chamam do tempo da pós-verdade. Mais e mais os cristãos deveriam se lembrar de Tiago 1,16. Não se enganem, meus amados irmãos. Os cristãos deveriam ser aqueles cujo coração, cujos olhos, cuja mente estejam guardados de tal maneira na palavra de Deus e amando a Deus que não são enganados e não se tornam também, portanto, enganadores. Não são levados pela mentira e nem também são provocadores, promotores da mentira. E é isso que ele vai nos dizer quando fala sobre as tentações. Não se enganem, meus amados irmãos. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago quer nos mostrar é que
contra todo engano de atribuir a Deus a origem do mal e do pecado. Ele quer nos fazer recordar de quem é Deus. Contra todo engano de atribuir a Deus a origem do mal e do pecado, Tiago nos alerta sobre a natureza de Deus, sobre a natureza dos atributos eternos de Deus, quem Deus é. Então ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é um texto fantástico, que Tiago está querendo dizer que não há coisa alguma que venha de Deus que não seja boa, não há coisa alguma que venha de Deus que não seja perfeita, não há coisa alguma que venha de Deus que não seja agradável. Não é isso que Paulo fala aos Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não há nada que venha das mãos de Deus que não seja bom. Atribuir, portanto, a Deus o mal causado por nós mesmos, pelo nosso pecado, ou pelo pecado dos outros, pela nossa injustiça, ou pela injustiça dos outros, pela nossa maldade ou pela maldade dos outros, é atribuir a Deus algo que é contra a sua natureza. Por quê, Tiago nos diz? Tiago nos diz que nele não há absolutamente nenhuma variação ou sombra de mudança. Tiago usa uma expressão para mostrar a imutabilidade de Deus no que diz respeito aos seus atributos. Deus em si mesmo, na sua essência, naquilo que lhe é peculiar na sua condição de Deus, é imutável em seu amor, é imutável na sua verdade, é imutável na sua equidade, é imutável na sua bondade, na sua misericórdia. Deus é eterno, eterno e imutável no seu amor, na sua justiça, na sua misericórdia. Tiago está querendo nos lembrar que não há sombra e nenhuma possibilidade de qualquer variação naquilo que Deus é. Deus é o Pai das luzes. E aqui, a expressão Pai das luzes pode significar o Criador dos astros luminosos, mas acima de tudo eu compreendo que o texto quer nos apontar que ele é o Criador da luz. Quando ele diz ele descendo o Pai das luzes, quer dizer, esse Deus que é o Deus da luz não pode ser confundido com qualquer malignidade. Esse Deus que é o Deus da luz não pode ser de maneira alguma confundido com qualquer coisa que não seja a própria luz, que não seja o fato de que a verdade dele é verdade absoluta e a sua presença sempre coloca com clareza aquilo que é e demonstra, portanto, aquilo que também não é. O Pai das luzes aqui quer mostrar a essência do Deus cuja presença, cuja glória é glória de toda luz, de toda luz. Jesus vai nos dizer isso, né? Que se os nossos olhos forem luminosos, haverá luz toda dentro de nós, nós seremos todos luminosos, mas se os nossos olhos forem enegrecidos pelo pecado, pela mentira, todo o nosso ser será também enegrecido, né? Será também escurecido pela maldade, nosso coração será tomado pela maldade e por aquilo que é ruim. Essa imagem, né, da luz de Deus como a perfeição, né, daquele que tudo cria e que tudo faz e que na sua presença nada pode estar escondido, nada pode estar escondido. Não há nenhuma sombra, não há nenhuma variação de mudança naquilo que Deus é. Ele é perfeito. E é nesse sentido que Tiago nos alerta então para o fato de que jamais podemos nos sentir enganados e jamais podemos nos enganar como cristãos, quando pensarmos em Deus ou como falarmos de Deus, atribuirmos a Deus aquilo que contraria a sua natureza. Verso 18, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O verso 18 já começa a dizer que foi pelo seu querer, no sentido de que é da vontade dele, é a sua vontade salvadora que vem ao nosso encontro, é a vontade salvadora de Deus que vem na nossa direção, porque Deus nos deu o seu Filho amado, ele vem à nossa direção, ele é o autor e consumador, né, da nossa salvação, no sentido que ele que propicia os meios pelos quais nós podemos ser salvos, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa expressão, palavra da verdade, aponta para aquilo que Jesus é, né? Essa expressão, palavra da verdade,
nos faz lembrar do que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui a palavra da verdade não se trata de uma filosofia, não se trata de uma ideologia, de um conceito ideológico, político, filosófico, nada disso. Aqui a verdade é Jesus. Como nós precisamos nos voltar para isso, né? Nos voltar para a essência do que é verdade. Verdade é a pessoa de Jesus, é quem Jesus é. Além de Jesus, da pessoa de Jesus, do que Jesus falou, do que Jesus fez, todas as ações humanas, todas as ideologias humanas não passam de palha, né? que o vento dispersa, que não progride, que não vai além, que não tem futuro, porque são em si mesmos mentirosas, enganosas. Mas Tiago nos faz lembrar isso, que nós fomos gerados pela palavra da verdade, fomos gerados pelo Verbo que se fez carne, nós fomos gerados por Jesus, em Jesus, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Aqui, a palavra primícias das suas criaturas nos faz lembrar de Efésios 1, 4 a 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse é o plano perfeito de Deus, né? Que pela sua palavra nos gera como que nos adotando, como que nos criando um novo povo, um novo jeito de ser, novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, né? Que ele nos fez, verso 17, todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo, no sentido de que um novo ser é criado. Os discípulos de Jesus são chamados assim, para serem as primícias. A palavra primícia aqui é interessante, porque primícias são os primeiros frutos, né? Elas apontam que nós, a igreja, são como os primeiros frutos, são aqueles que são escolhidos, são aqueles que são selecionados, aqueles que Deus chamou para serem o seu povo, para ser luz nas nações, para ser sal da terra, para serem luzeiros de esperança, para serem a esperança que proclama a esperança, o amor que compartilha o amor, a justiça que compartilha a justiça, a verdade que proclama a verdade. Essa palavra formidável de Tiago nos chama a compreender, né, que esse Deus perfeito gera para si um povo, para ser sua expressão, para ser aqueles que nesse mundo vão glorificá-lo e com as suas boas obras vão apontar para o Pai dos céus, né? Lembra de Mateus capítulo 6? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos refletir nesse texto? Primeiro, Tiago alerta que culpar a Deus pelas tentações é, em primeiro lugar, não assumir a própria responsabilidade. Quais as consequências de se atribuir a Deus a origem do pecado? Essa é uma pergunta que poderíamos passar aqui um bom tempo conversando sobre ela. Mas Tiago nos alerta sobre o grande perigo, né, de atribuirmos a Deus a origem das nossas tentações e não assumir a responsabilidade que nós temos com o mal que cometemos, com o mal, a injustiça que fazemos, com a maldade que proferimos, com a mentira que proferimos, né? E não ficarmos culpando a Deus porque Deus quis assim, desse jeito, né? Aquela expressão, porque Deus quis assim, porque foi a vontade de Deus, né? A injustiça é cometida, uma maldade é cometida, e a gente fala, porque foi a vontade de Deus, né? Precisamos parar para pensar um pouco quando nós usamos essa expressão. E o Tiago quer nos mostrar exatamente como nós devemos tomar cuidado de não assumir as nossas responsabilidades ou nominar com muita tranquilidade os responsáveis pelo mal que é praticado. E qual é a consequência de se atribuir a Deus a origem do pecado? A consequência é que nós claramente estamos negando aquilo que Deus é. Claramente estamos negando a natureza de Deus. Claramente nós estamos pregando que o nosso Deus é variável, né? Ou que Deus é a origem do mal, que em Deus há sombra de mudança, que Deus é a origem da maldade, que Deus é a origem da injustiça.
E isso, por óbvio, não é uma pregação que que é a pregação da igreja, né? Essa não é a pregação do povo de Deus, mas é exatamente o contrário. É apontar para que Deus, no seu amor, na sua glória, na sua justiça, na sua verdade, na sua misericórdia, é imutável em todos os seus desígnios, em tudo aquilo que Ele é, em todos os seus atributos, em tudo aquilo que Ele faz. Portanto, não podemos, de maneira alguma, né, cometer esse grave erro de atribuir a Deus a origem do nosso pecado ou do mal. Em segundo lugar, saber quem Deus é livra-nos de atribuir-lhe o que Ele não faz e saber o que Ele faz. Como podemos saber quem Deus é? Tiago o tempo todo nos fala sobre a natureza de Deus, quem Deus é imutável, Deus na sua essência não tem nenhuma sombra, nem variação de mudança. Mas como nós podemos conhecer a Deus? Os cristãos dizem que nós só podemos conhecer verdadeiramente quem Deus é porque Ele se revelou plenamente em Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 1, né? Que Deus outrora já falou de várias maneiras, mas nos últimos tempos se revelou plenamente no seu Filho. Nós cristãos cremos que a manifestação exata, clara, absoluta de Deus, no sentido de que sabemos quem Deus é através do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós conhecemos quem é Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos como Deus é, como Deus age, como Deus faz, como Deus opera, como Deus salva, como Deus quer que façamos no nosso dia a dia, como Ele espera que vivamos no nosso dia a dia. Por último, Tiago escreve que, ao contrário de ser o gerador do pecado, Deus, pela sua palavra da verdade, fez nascer um novo povo, novas criaturas, que são as primícias. Como isso se relaciona ao testemunho e à esperança do discípulo de Cristo? Como isso se relaciona com o seu testemunho como discípulo de Cristo e como isso se relaciona com a sua esperança como discípulo de Cristo? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Como esse texto nos chama para o nosso testemunho e para a nossa esperança. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te bendizemos pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra tão desafiadora para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos alerta, ó Deus, da grande tentação que temos de não assumirmos a nossa responsabilidade e de, ó Deus, atribuirmos ao Senhor o mal, a maldade, a injustiça, a mentira que nós mesmos praticamos. Nos perdoe enquanto igreja, sua igreja na face da terra, sua igreja em nosso país, que às vezes aliada à mentira, à injustiça, diz que essa é a tua vontade, é o seu querer. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus eterno, quando as nossas ações nós atribuímos ao Senhor a origem do mal que nós praticamos, da injustiça que nós praticamos. Que esse texto seja um alerta para o nosso coração. Não nos enganemos, diz a tua palavra. Não sejamos enganados e nem enganadores, mas que a nossa compreensão daquilo que o Senhor é também nos faça compreender aquilo que somos, a nossa missão nesse mundo e qual é a nossa esperança. Abençoe-nos, ó Senhor amado. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo nesta cidade, nesse país, a sua igreja espalhada por todo o mundo, para que sejamos o sal da terra, a luz do mundo, a esperança das nações, luzeiros nesse mundo confuso, proclamadores da esperança no mundo em desespero. Que o Senhor nos abençoe, abençoando cada família, cada irmão e cada irmã que participou desse momento, que participou desse estudo, que a presença gloriosa do Senhor nos anime a não sermos enganados, mas a olharmos para Jesus, a manifestação exata daquilo que o Senhor é. Ó Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo, daquilo que o Senhor é para nós e do seu chamado para a tua igreja. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador e Senhor, hoje e sempre. Amém.